O tema do vídeo de hoje é: o católico pode namorar o evangélico? O que diz a igreja sobre isso? O que diz os documentos da igreja católica sobre isso? De uma forma objetiva, respondendo de uma forma direta, sim, a igreja não proíbe, a igreja aceita o namoro de um católico com um evangélico e o casamento de um católico com uma evangélica, que é os chamados casamentos mistos. Eu vou trazer uma citação aqui para você do Catecismo da Igreja Católica 1634. Nem por isso devem ser subestimadas as dificuldades dos casamentos mistos, ou seja, entre um católico e uma evangélica. A igreja diz assim: não subestime as dificuldades. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, mas tem questões doutrinárias que são divergentes. Qual é melhor? O que seria melhor, assim, você namorar uma católica que crê em Nossa Senhora, que crê na presença real de Cristo na Eucaristia, que crê na infalibilidade do Papa, que reza o terço, que se confessa, que usa os sacramentos que a igreja dispõe, ou uma pessoa que não acredita nada disso? Mas a questão assim, é possível sim ter um relacionamento entre um católico com uma evangélica com um católico. Mas existe as suas dificuldades. A igreja não nega isso. Então, é claro que o objetivo do namoro é discernir para culminar ou não com o matrimônio. Então não é namorar por namorar. Vou namorar por um tempo, não é isso. É um namoro, é uma fase. O casamento é o namoro que deu certo. Então o namoro tem ele vai acabar por dois motivos. Ou por um primeiro motivo, porque não deu certo, ambas as partes descobriram que um não é para o outro, então eles estão nessa fase de conhecimento e de aprendizado, ou deu tão certo que vai acabar o namoro e vai culminar no matrimônio. Tá? Então essa diferença, um acredita na presença real da Eucaristia, acredita em Nossa Senhora, acredita na intercessão dos santos, o católico, diz aqui: nada disso torna impossível o relacionamento, mas exige maturidade para que a fé católica não seja abandonada, relativizada ou vivida de forma superficial. Então você, católico, você, católica, esse relacionamento te afasta ou te aproxima de Deus? É a pergunta que você deve fazer. Te aproxima da doutrina católica, da fé católica, que é linda, é a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre Pedro? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Esse relacionamento deixa você viver de forma livre e plena a religião católica? Se não, não é um relacionamento saudável. Se sim, é um relacionamento saudável. Tá, agora vem a questão. E se surgir o desejo de casar? Tem algumas perguntas. Em qual igreja vamos nos casar? Como será a educação religiosa dos filhos? Tá? São perguntas importantes. Você, católico, vai casar na igreja evangélica? Não é sacramento. A parte evangélica vai aceitar que você se casar na igreja católica com um padre na igreja? A parte evangélica? Sim, a pessoa aceita. Tá? Deixa eu citar aqui para vocês o cânon 1125, parágrafo 1º, do Código do Direito Canônico, que diz assim: a parte católica, para o casamento acontecer, a parte católica declare estar disposta a evitar os perigos de abandonar a fé, certo? Isso por um casamento.
Isso diz o Código do Direito Canônico, né? Você não abandonar a sua fé. Você não ir a esposa assim, eu vou casar com ele e vou rezar e ele vai se converter. Não é isso. É cada um respeitando a sua religião. Vamos supor que você esteja nessa situação, tá? Você conheceu uma mulher protestante e vocês estão próximos a se casar. Claro que essas coisas já são conversadas ao longo do namoro, né? Não é na hora antes de casar. E faça a promessa, a parte católica, faça a promessa sincera de se esforçar para que todos os filhos venham ser batizados e educados na Igreja Católica. Cânon 1125, parágrafo 1º. Tá bom? Então, a parte católica deve assumir esse compromisso. Gente, veja bem, eu, na altura do campeonato, eu peço a Deus, eu não estou disposto a conhecer uma evangélica. Não estou disposto. Eu sou solteiro, ainda não me casei. Não porque eu acho que a religião... Assim, é porque eu sou tão católico, amo tanto a minha fé, que se eu encontro uma mulher católica que comunga da mesma fé, que acredita em Nossa Senhora, que reza o terço, sabe? A gente vai rezar o terço junto, viver a mesma fé. Eu peço a Deus essa mulher de fé, de oração, de terço, dos sacramentos, que ame a igreja, que ame Nossa Senhora, que ame São José, que tenha devoção por um santo. Pelo que eu sinto no meu coração, pelo que eu imagino, que pela minha fé, pelo que eu vivo, Deus vai colocar, eu espero, né, que coloque uma pessoa católica, temente a Deus, que ame a igreja. Agora, se você está me ouvindo agora, me vendo agora, me ouvindo agora, e está numa situação que você é católica, a outra é protestante, e vocês estão para casar, e dentro dessas circunstâncias a igreja não está dizendo não casem, mas há um aconselhamento. Será que existem os desafios, mas se vocês se amam, se vocês se respeitam, se está tudo acordado, é possível sim. A igreja fala, olha, não é impossível, é possível ser feliz. Com respeito mútuo, com respeito à fé do outro, sem ninguém converter o outro. O tema está falando disso. Eu só dei um pequeno testemunho. Que eu não iria, eu não quero, eu não estou aberto a conhecer uma mulher protestante, por melhor que ela seja, que tenha Deus. Não estou dizendo que não tem Deus, tem Deus, o Deus verdadeiro habita no coração deles. Sim, mas eu estou dizendo o meu testemunho, talvez você se identifique. Porque eu não peço, eu não vou atrás, eu não dou oportunidade. Eu dou oportunidade para as católicas. Entende? Que eu quero viver essa fé, quero criar os filhos da fé católica, uma família linda para Deus, uma igreja, gerar filhos na igreja, sabe? Então, eu dei o meu testemunho e talvez você se identifique, tá bom? Então, queridos, então a conclusão aqui, ó. Sim, um católico pode namorar um evangélico, a igreja não proíbe, mas também não ignora os desafios. As diferenças de fé não são um detalhe pequeno e precisam ser tratadas com seriedade, diálogo e oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.